Israel. Aí você fala, mas evangelista Fabrício, você leu lá no livro de João a respeito do Consolador. Eu quero dizer que Jesus também ele disse: se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. E nós vimos que Jesus, no período em que ele caminhou na terra ministrando o Evangelho, ensinando o ID, ensinando as boas novas, ensinando a palavra, ele disse: é necessário que quando eu for, o Consolador venha. Eu não vos disse isso antes, para que vocês não entristeçais no vosso coração. Porque imagina no coração dos discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, que foram seus amigos, companheiros durante o período de ministério do Senhor Jesus, sabendo que ele iria morrer, que teria que partir. A tristeza tomaria o coração dele. Mas era necessário Cristo ir, cumprir a missão dele, cumprir o ID, para que o Espírito Santo entrasse em cena e fizesse a missão dele, que é a missão da graça ao qual nós estamos hoje. O Espírito Santo, naquela época, irmão de Sansão, ele não vinha como na época de hoje. Na época de Sansão, o Espírito de Deus, ele vinha, apossava do corpo do homem escolhido, do homem consagrado, cumpria a missão e depois ele se retirava e ia. Hoje não, hoje o Consolador está na nossa vida. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos acompanha dia e noite, 24 horas. Glória a Deus. Mas a Bíblia ela relata que nós, como vasos de barro escolhidos pelo Espírito Santo, nós temos que estar com a nossa vida em consagração constante, para que o Espírito de Deus habite em nós, para que nós possamos estar dentro da missão, da vontade, do propósito e do alvo de Cristo, que é levar a mensagem do reino. Aleluia. Glória a Deus. Sansão, a Bíblia fala que o anjo apareceu à mãe de Sansão e falou com ela: olha, guarda-te de não beber vinho, guarda-te de não beber com bebida forte, guarda-te de não se contaminar, comer coisa imunda, porque o que será gerado no teu ventre é consagrado ao Senhor, é separado ao Senhor, é para a minha obra. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que naquele momento a mãe de Sansão já chega no marido dela, Manoá, e fala com ela: olha, um homem de Deus me apareceu e falou que eu vou conceber. E ela era estéril, irmãos. A Bíblia relata que ela era estéril. O marido dela ora ao Senhor e fala: eu preciso ver esse anjo. E ele sai e ora ao Senhor. E a Bíblia fala que o anjo novamente aparece à mãe de Sansão. E ela corre até Manoá, até o seu marido. Vem, porque o anjo está aqui. E quando ele chega lá, ele pergunta pelo nome dele. E ele vira e fala: por que tu quer saber o meu nome, que é maravilhoso? Glória a Deus. O que nós vimos dentro da Bíblia no Antigo Testamento é o próprio Senhor Jesus aparecendo à mãe de Sansão. Glória a Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que Jesus é o príncipe da paz, maravilhoso. Glória a Deus. Deus Aleluia. conosco. Oh, glórias. E a Bíblia ela vai relatar e falar que Manoá e a esposa dele geraria uma criança que seria nazireu desde o ventre. Só que nós vamos ver, irmão, dentro da palavra, que quando Sansão nasce, que quando a mãe de Sansão concebe Sansão e aquela criança cresce, ele já sabia que era separado e consagrado para o Senhor. Só que nós observamos que tem alguns pontos que Sansão tem falhas. A Bíblia relata que Sansão, no decorrer da vida dele, ele tem alguns pontos ali que ele falha. Mesmo ele sendo um homem consagrado, um homem que já sabia que ele era separado, que ele era nazireu. E a Bíblia relata que o primeiro erro de Sansão, ele come algo que era imundo. A Bíblia fala que Sansão mata um leão
E quando ele volta pelo mesmo caminho, ele encontra aquele leão morto, e naquele leão tinha um favo de mel. E ele toma daquele favo de mel. Além dele comer, ele leva para a mãe e para o pai dele comer. E a Bíblia continua relatando que mais à frente, Sansão ele desce até uma cidade dos filisteus, e ali ele toma para si uma mulher filisteia. Ele se agrada desta mulher. Como ele era um homem consagrado, ele jamais poderia ter contato com uma mulher de outra tribo que não fosse a tribo de Israel, porque ele já era separado. E o pai dele mesmo fala: Sansão, acaso não tem mulher em Israel para que tu vai tomar das mulheres dos filisteus? E a Bíblia relata que mesmo assim Sansão não ouve o pai dele, vai e toma aquela mulher para si. Ali nós já vemos o segundo ponto, um erro na vida de Sansão: a desobediência à palavra da mãe e do pai. Sansão mesmo assim ele toma para si aquela mulher filisteia. E a Bíblia ela relata que aquela mulher ficou tanto na cabeça de Sansão, apurrinhando, que Sansão tinha feito um provérbio para aquele povo filisteu, e ele quis com que aquele provérbio fosse um mistério para aquele povo de Israel, daquele povo filisteu. E a Bíblia relata que a mulher os filisteus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto. Depois que Sansão erra nesse ponto, ele desce para uma cidade. Aleluia, Glória Jesus. a Deus. Glória a Deus. Uma cidade chamada Vale de Soraque, em Juízes capítulo 16. E naquele lugar ele vai encontrar uma mulher chamada Dalila. E quando ele chega naquela cidade e encontra Dalila, ele se agrada também de Dalila. E ele começa a se relacionar com Dalila. E a Bíblia fala que Dalila começou também a apunhar a cabeça de Sansão para saber qual que era o segredo de Sansão, da onde ele tinha tanta força. A Bíblia fala que por 3 vezes, eu queria ler aqui com vocês, Sansão fala com Dalila assim, ó: depois disso aconteceu que se afeiçoou de uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo, e amarra-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado, para te poder subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. No primeiro ponto aqui, Sansão ali fala com Dalila: olha, se vocês me amarrarem com 7 tendões frescos, eu vou perder a minha força. Mas ainda não era aquilo que tirava a força de Sansão. Sansão estava brincando com a cara de Dalila. Mas mesmo assim Dalila continua persuadindo Sansão, continua ficando na cabeça dele, apertando ele. E pela segunda vez ela vira e fala: disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse:
se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Novamente Sansão ali é amarrado com cordas novas, como ele tinha declarado a Dalila, e Dalila grita: eis aí vem os filisteus. Sansão se levanta, com a força dele tudo arrebenta aquelas cordas, como se fosse um pedaço de linho. E novamente Dalila fala: olha Sansão, você mentiu para mim novamente. E novamente ela vai e começa a punhar Sansão, começa até mesmo a chorar, fazendo cena diante de Sansão. E vira e fala com Sansão pela terceira vez. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se desceres 7 tranças de minha cabeça, e com a urdidura da teia, e se firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Novamente ali ela vai, tece as tranças na cabeça de Sansão, achando que aquilo enfraqueceria ele. E novamente ela grita: olha Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão se levanta com toda a força dele, arranca aquelas tranças, e ela novamente fala: olha Sansão, você mentiu novamente para mim. E começou ali aquele debate entre ela e Sansão, e ela ali com Sansão: olha Sansão, declara-me por favor o que é que te tira a força, Sansão. E ficou no pé dela, no pé dele. E a Bíblia fala que portanto ela insistiu em chorar ali no pé de Sansão. Sansão já estava agoniado, que ele declara e fala: olha, eu sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Eu sou consagrado ao Senhor desde o ventre da minha mãe. Eu sou separado para a obra do Senhor desde o ventre da minha mãe. Se raspar a minha cabeça, então eu perderei a força. Olha para você ver, Sansão já tinha passado por 3 situações, e ele estava ali diante de uma mulher que não era da parte de Israel, que não era da mesma fé, era alguém que estava ali a favor daquele povo filisteu para roubar a unção de Sansão. O difícil, irmão, na minha vida, na sua vida, não é receber a unção, não é receber o chamado, não é receber o ministério, mas o difícil na nossa vida é manter a consagração, é manter a unção, é manter o Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia fala, meu irmão e minha irmã, que no momento ali que Dalila raspa a cabeça de Sansão, e ela grita: eis aí que vem os filisteus sobre ti. A Bíblia fala que Sansão se levanta fraco, e os filisteus tomam ele e levam ele até o arraial deles, e ainda fura os 2 olhos de Sansão. Naquele momento ali, Sansão foi entregue na mão do inimigo. É Deus. O que eu quero trazer para mim, para você nesta noite, meus irmãos e irmãs, tem muitos jovens aqui. Cada um de nós fomos chamados ao ministério do Espírito Santo. Aleluia. Nós fomos chamados pelo Consolador. O Espírito Santo está sob a unção, não é receber o chamado, não é receber o ministério, mas o difícil na nossa vida é manter a consagração, é manter a unção, é manter o Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia fala, meu irmão e minha irmã, que no momento ali que Dalila raspa a cabeça de Sansão, e ela grita: eis aí que vem os filisteus sobre ti. A Bíblia fala que Sansão se levanta fraco, e os filisteus tomam ele e levam ele até o arraial deles, e ainda fura os 2 olhos de Sansão. Naquele momento ali, Sansão foi entregue na mão do inimigo. É Deus. O que eu quero trazer para mim, para você nesta noite, meus irmãos e irmãs, tem muitos jovens aqui. Cada um de nós fomos chamados ao ministério do Espírito Santo. Aleluia. Nós fomos chamados pelo Consolador. O Espírito Santo está sobre nós. Os filisteus, os demônios, os espíritos, eles estão doidos para roubar a nossa unção, para roubar a sua unção. O que você recebeu aqui durante esses dias, quando você sair daqui, lá fora, for para a vida cotidiana, o inimigo vai querer tentar fazer de tudo para roubar aquilo que você recebeu
Satanás, ele não brinca comigo nem com você, meu irmão e minha irmã. Ele é estrategista. A Bíblia ela relata que o inimigo ele anda em nosso derredor como um leão que ruge buscando alguém para que ele possa tragar. Verdade. É muito bom nós recebermos a unção. É muito bom nós nos enchermos do Espírito Santo. É muito bom nós falarmos em língua, louvarmos, saltarmos. Mas o difícil é manter essa unção continuamente. Cada pastor, cada pastora, cada líder sabe como é o difícil de liderar um ministério, de liderar uma obra, de levar um rebanho adiante. O peso da unção, o peso da consagração, o peso do chamado é tão difícil, irmão, porque nós temos que cumprir o nosso voto contínuo, o voto de nazareado, que é aquele que nós dizemos ali no batismo, de servir ao Senhor, de pregar o Evangelho, de levar o ID do Senhor continuamente. Mas nós temos o privilégio ao qual o Senhor disse que eis que eu vou para o Pai, mas quando eu for para o Pai, vos enviarei o Consolador para vos ajudar. E quando ele vier, o Espírito Santo da verdade, ele está comigo, ele está contigo todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Ele jamais te abandonará. Aleluia. A Bíblia relata que o Espírito Santo, a missão do Consolador, ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque eu e você somos valiosos para o Senhor. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia relata que nós guardamos, o nosso corpo é um grande tesouro guardado em vasos de barro. Aleluia. Nós somos vasos de barro, irmão. Aleluia. Mas temos dentro de nós um grande tesouro que é o Espírito Santo. Ele nos sustenta cada dia. Graças a Deus. Os filisteus estão doidos para roubar a nossa unção. Os filisteus estão doidos para furar os nossos olhos. Os filisteus estão doidos para prender nós nas garras do inimigo. Mas o Espírito Santo não vai deixar, porque Ele está conosco todos os dias. Glória a Deus. Ele nos ajuda. Glória a Deus. Ele nos acompanha. Aleluia, Jesus. Eu queria ler um trecho aqui. Eu seja louvado. Livro de Hebreus, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 3 diz assim: por isso, santos irmãos, que participeis da vocação celestial, considerai atentamente o apostolado e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Glória a Deus. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Glória a Deus. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. É Deus, Aleluia. Antigamente, como eu disse, no ministério de Moisés, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, apossava da pessoa e depois ia. Mas hoje, no ministério de Cristo, no ministério da graça,
O Glória a Espírito Deus, Santo, aleluias. Deus, aleluias. está conosco todos os dias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É Deus. Irmãos, eu não vou prosseguir dentro da palavra, que eu acho que Deus tem falado ao nosso coração. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar.